Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal da semana de número 9. Estamos mais uma vez, eu e o professor Tanguy Bagdadi, para repercutir aqui os principais temas da semana. Você vai falar de Olimpíada de novo. Eu vou falar de Olimpíada, claro, eu gosto muito de Olimpíada, eu me diverti muito, está sendo muito divertido, muito interessante. Você tá com essa agora levantada em homenagem ao Neymar, medalha de ouro, como é que é? Não é em homenagem ao Neymar, não. O Neymar agride pessoas, eu não gosto de pessoas que agridem pessoas. Então provavelmente você não comemorou a medalha de ouro do Brasil no boxe. Teve medalha no boxe? Teve medalha no boxe. Dessa eu não acompanhei também. O boxe é um esporte que tem tudo a ver com a Olimpíada, né, cara? Poxa, Tudo, representa bem o espírito olímpico, Tudo né? bem. Estamos aí, né? Extremamente tradicional. Extremamente E tradicional. também se você não gosta de pessoas que agridem pessoas, provavelmente você também não gostou do Ryan Lochte. Pois é, cara, Ryan Lochte, né? O cara, ele entra numa propriedade privada, depreda a propriedade privada. Ele sempre pode dizer que no país dele isso Não, pode. você entra numa propriedade privada dos Estados Unidos, depreda, a pessoa saca uma arma, né? No Rio de Janeiro, qual foi a parte que ele não entendeu? Isso é que eu fiquei realmente me perguntando qual foi a parte que o Lotte não entendeu de toda essa dinâmica tão característica nossa e dos Estados Unidos também. Agora, eu acho que isso diz muito também sobre a imagem do Brasil no exterior, né? A imagem de que aqui você pode dizer que você foi assaltado, todo mundo vai acreditar em você, ainda mais você sendo norte-americano. Então, eu acho que talvez esse seja o lado ruim da imagem brasileira no exterior. Ilustra muito bem como os estrangeiros veem um pouco o Brasil, né? Mas aí tem o lado positivo. Eu acho que a cerimônia de encerramento, tô vendo que você está meio gripado, talvez tenha sido por causa da quantidade de chuva que você tomou lá. E eu acho que nessa cerimônia de encerramento, assim como na abertura, a gente teve um lado muito positivo, que é a cultura brasileira, a questão do samba. É um negócio meio caricato pra gente que mora no Rio, pra gente que mora no Brasil, mas que é muito valorizado internacionalmente e isso é impressionante. É verdade. E internacionalmente eu vejo que outros países também tentam explorar o soft power dessa maneira. Me chamou muita atenção o Shinzo Abe aparecer no meio do gramado do Maracanã, saindo direto de Tóquio. Aquilo foi sensacional. Eu fiquei emocionado, ele veio lá, ele cavou um buraco, ele furou a terra, ele pegou a ajuda de Mario Bros, maravilhoso. Mario Bros é italiano, né? Mario Bros não é italiano, cara. Mario Bros é amigo do Luigi. É amigo do Luigi, mas Então. ele é um italiano japonês. Tá bom. Eu fiquei confuso com esse negócio do mercado de trabalho aí. Porque ele é da Nintendo. Da Nintendo. Tá japonês. Bom. Tá bom. Mas vende mais se for italiano. Vende mais se for italiano, é mais bonito. É mais bonito. Então, duas coisas me impressionaram nessa questão toda. A primeira delas é que eu fico imaginando como é que a cúpula chinesa reagiu a isso. Né? A China, como um país que é um tradicional aliado do Brasil, logo o Shinzo Abe. Tem um monte de primeiro-ministro japonês que pudesse aparecer no gramado Maracanã, fazer gol, não ia acontecer nada. Mas o Shinzo Abe é um cara que incomoda muito a China. E a China é o maior parceiro comercial do Brasil, no mundo. É um dos maiores investidores no Brasil. É um dos maiores parceiros políticos do Brasil. Me impressionou. Eu fiquei imaginando o que estaria passando pela cabeça mas o Brasil pode sempre usar a muleta de que Tóquio são os próximos Jogos Olímpicos e que aquilo Sempre é uma parte pode. independente, enfim. Mas nenhum assunto foi mais comentado que o Shinzo Abe aparecendo de Mario Bros no Maracanã. É verdade. E outra coisa que me chamou a atenção, e aí eu queria jogar para você me explicar um pouco isso, é como é que funciona essa questão de um chefe de Estado, um representante da nação, utilizar um símbolo de uma empresa privada, que é a Nintendo. Eu não consigo imaginar isso acontecendo no Brasil, talvez com uma empresa estatal, né, se algum presidente usar um símbolo da Petrobras, vá lá. Acho que atualmente ninguém quer muito, mas de uma forma geral isso é pouco comum. Como é que é essa relação entre o público e o privado no Japão, por exemplo, ou em outros países? É interessante observar que no caso específico do Japão existe uma clara separação entre o público e o privado. Por isso que não há esse choque quando o primeiro-ministro se apropria de uma marca privada da Nintendo, que é uma grande empresa japonesa. Aquilo é percebido como sendo algo natural. É importante para o país que uma empresa forte seja fortalecida dentro de um momento como o encerramento dos Jogos Olímpicos. Mesmo não sendo estatal. Porque o que me chamou a atenção é exatamente a possibilidade de alguém no Japão, e é a questão de transparência, Sim. achar que pode haver algum tipo de favorecimento do governo com relação a uma ou outra empresa privada, por exemplo, a Nintendo, para ter essa visibilidade. A Nintendo ela foi para as alturas, né, com uma aparição como aquela. É verdade, mas no caso do Japão em particular, as pessoas têm uma confiança muito grande no governo. Quer dizer, então a recepção de um japonês médio se o governo fez aquilo, é porque é o melhor para o país. Né? Então, se é o melhor para o país valorizar a Nintendo, ótimo. Então, vamos valorizar a Nintendo, vamos chamar a atenção da Nintendo. Isso jamais seria bem recebido no Brasil, porque nós não confiamos no governo. Então, historicamente. Então, é uma percepção diferente. Isso permite ao Japão, por exemplo, em alguns momentos, pegar recursos emprestados do governo japonês a uma taxa de juros de 0. O governo brasileiro jamais faria isso, mas o japonês médio olha para aquilo, poxa, eu tenho dinheiro sobrando, eu vou dar na mão do governo, porque o governo vai saber o que fazer com aqueles recursos, recursos que estarão sendo melhor utilizados para a sociedade. Por falar em recurso, aliás,
que você tem a dizer sobre os resultados financeiros das Olimpíadas? Os resultados financeiros... Só para contextualizar a pergunta, a gente estava comentando outro dia sobre o resultado de Montreal, né? Montreal acabou de pagar as Olimpíadas de 1976, 40 anos atrás, agora. E é impressionante, né? O tamanho do rombo que ficou. E estava se dizendo muito que o Rio tinha que tomar cuidado com isso, mais uma vez porque a gente não confia no governo, né? Com uma montanha de dinheiro como essa rolando nas Olimpíadas. O que a gente tem a dizer sobre isso? Olha, financeiramente o resultado dos Jogos Olímpicos do Rio, em termos comparativos com outras Olimpíadas, foi surpreendentemente bom. Você pegou o caso de Montreal, por exemplo. Montreal estourou o orçamento em mais de 700%. E o Rio de Janeiro estourou o orçamento apenas em 50%, se é que se pode dizer apenas. Dado histórico brasileiro dado histórico brasileiro é pequeno e dado em comparação com outros Jogos Olímpicos. Quer dizer, o Brasil, se a gente pegar um ranking de quem estourou mais e quem estourou menos, o Brasil, o Rio de Janeiro vai ficar em 6º, 7º lugar. Né? Só quem não estourou realmente o orçamento foi a China. Por alguma razão, o planejamento chinês funcionou de uma maneira absolutamente maravilhosa. O custo é bem baixo, né, de mão de obra. Talvez, o custo talvez de estourar também o orçamento seria muito mais... Aliás, por falar em custo de mão de obra, não sei se você viu essa questão, nas Olimpíadas de Londres não teve voluntário, as pessoas recebiam um pouquinho, mas recebiam, mal bem. Aqui no Rio foram todos voluntários. E chegou a ter uma reclamação da Coca-Cola dizendo que os voluntários estão bebendo refrigerante demais. Você viu isso? Eu não vi isso, não. Então, isso é baixo custo, né? Isso ajuda a manter a margem de 50%. A pessoa é voluntária, ainda quer beber de graça? Bastante? De bastante. Toma um copinho, né? Pô, ganhou uma camiseta, ganhou uma calça. Pô, um casaco, né? Um casaco legal, um tênis chinês, 361, 361 graus. Pô, cara, é isso. Tá ali pra isso. É uma honra. That's an honor. That's an honor. Você tá participando de Jogos Olímpicos tão importantes. Tá certo. E outra coisa que me chamou muita atenção nessas Olimpíadas, eu acho que também tem a ver com a questão do soft power, né? Tanto o Brasil se mostrar para o mundo, o Japão aproveitando uma oportunidade imensa de se mostrar para o mundo também, foram algumas medalhas muito emblemáticas que apareceram. As Olimpíadas sempre tem essa questão do esporte junto com a política. A primeira medalha do Kosovo é algo impressionante. Kosovo, né? Que não é reconhecido por uma grande quantidade de países, inclusive pelo próprio Brasil. Não é membro da ONU, né? Já tentou entrar na ONU, foi vetado pela Rússia, que é aliada da Sérvia. A Sérvia considera que o Kosovo é um território seu. Aliás, eles têm uma questão histórica importantíssima, né? Segundo a história sérvia, foi no Kosovo que a Sérvia nasceu, porque foi a primeira vez que eles se uniram para lutar contra o Império Otomano. Perderam, né? Foram derrotados pelo Império Otomano, mas é simbólico. Então, o Kosovo ganhou uma medalha olímpica, medalha de ouro, muito impressionante. Fiji ganhou uma medalha, foi a primeira medalha, logo medalha de ouro, né? Foi no rugby, eu assisti isso. Foi no rugby, você estava lá? Estava lá, foi maravilhoso. Você entendeu alguma coisa que aconteceu? Eu entendi, o rugby eu entendi. Eu não entendi o hockey sobre a grama. Sobre a grama. Porque eu não achei a grama. Eu não achei a grama era azul, então eu não achei a grama, eu achei que eu estava no lugar errado. E algumas outras medalhas que chamaram muita atenção também. Uma me chamou a atenção em particular, que foi a primeira medalha de ouro da Jordânia. E quem ganhou a medalha de ouro na Jordânia foi um palestino. E eles perguntam como é que um palestino pode ter ganho uma medalha de ouro na Jordânia. Mais da metade da população jordaniana é de palestinos refugiados, que saíram da região da Palestina, no momento que o Estado de Israel foi criado, e foram para a Jordânia. Então, aliás, um argumento antigo até de Israel é dizer que o Estado palestino já existe e esse Estado é a Jordânia. Né? Não precisa fazer Estado palestino, vai todo mundo para a Jordânia, o que é um argumento minimamente sacana, né, pelo fato de que Israel não aceitaria esse argumento. Faz o Estado de Israel em outro lugar, não quero aqui, porque aqui que é a terra sagrada, enfim, tem uma série de argumentos. Mas, de qualquer maneira, as Olimpíadas elas dão a oportunidade para a gente ver uma série de coisas que são muito concretas, estão por aí, tem um impacto muito grande na política mundial, mas que às vezes a gente não tem tanto contato. E quando você tem uma forma um pouco mais lúdica de acessar isso, que é o esporte, isso começa a ficar muito nítido. Então, acho que as Olimpíadas elas sempre valem a pena por causa disso. Você assiste com um olhar um pouco mais político, você consegue uma série de informações que são importantes. E para encerrar, quantas atividades olímpicas você participou? E eu participei de todas. Todas? Todas. Atrás desse iPad aqui que a gente está gravando tem a minha televisão. E aí o bicho pegou. Mas ao vivo mesmo não, né? Ao vivo, todos ao vivo. Em HD. Mas eu digo pessoalmente, quantas vezes tu foi? Fui num jogo. Qual jogo? Foi Estados Unidos e Polônia no vôlei masculino. Vôlei masculino. Vôlei masculino. Os Estados Unidos ganharam. Com uma facilidade incrível. Eu queria que fosse tie-break, ranger de dentes, sangue e tal, mas não rolou. Aí você foi porque era aqui pertinho, Maracanãzinho, não tinha que se mexer muito. Não, Maracanãzinho aqui, né? Do lado, né? Exatamente. Então tá bom. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é só isso. Não? Então um abraço, até semana que vem. Obrigado, gente. Tchau, tchau.